começa de novo, do mesmo jeito com a trilha. Isso. E depois a gente vai pra... Aí no caso, essa é a da mensagem, né? Isso. Graças, paz, bom dia. Vamos entrar no ar daqui a pouquinho. Glória a Deus. Bom dia, glória a Deus. Hoje, sexta-feira, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Estamos aqui na 104.1 para declarar que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. E que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E possamos declarar também que este é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Amados, está aqui no ar o programa Ministério Palavras da Fé, Palavras que Geram Vidas. Estamos aqui situados na rua Belmonte 352, lá no Vassoural, ao lado do presídio. Também temos outra entrada daquele quarteirão ali, que é a rua Carlos Alexandre, número 38, onde os aplicativos, o Uber, chega lá naquele momento. Amados, que você possa crer naquilo que nós estamos colocando todos os dias aqui nessa rádio, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com um propósito do Ministério Palavras da Fé de 52 dias de oração e jejum. Isso mesmo, para reconstruir aquilo que o diabo tenha derrubado. Reconstrução dos muros, fechar as portas. E hoje estamos no dia 4/7, Neemias capítulo 6, verso 10, verso 11, fala sobre restaurando a coragem. Nisto, eu quero dizer para você que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Mesmo que as afrontas cheguem para você, você possa declarar, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós vamos, nesse momento, vamos pedir a Deus uma orientação, discernimento, mas antes, eu queria fazer uma confissão de fé para você nesta manhã. Que você nunca esqueça daquilo que você é, daquilo que você tem e daquilo que você pode. Declare assim comigo, bem forte, você que está me ouvindo aí pela rádio, você que está aí nos vendo pelo Facebook, Ministério Palavras da Fé, e logo mais estaremos pelo YouTube também, transferindo essa programação. Que você possa declarar, diga, eu sou abençoado, resgatado, próspero, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito, aleluia, e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou filho de Deus Altíssimo e eu vou ser tudo aquilo que fui criado para ser no nome do Senhor Jesus. Eu sou, eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz e eu vou para onde ela diz que eu vou. Vamos orar agora nesse momento, para que o Senhor possa nos dar palavra, sabedoria, discernimento, para falar contigo nessa manhã de sexta-feira. Vamos entrar no plano da oração. Pai querido, Deus amado, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, Deus eterno, Deus grande, Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu venho te pedir, Pai, neste momento, que teu Espírito Santo tenha plena liberdade de estar conosco nessa rádio, aonde a minha voz alcançar, aonde essas ondas sonoras alcançarem, haja libertação, haja, Senhor Deus, transformação, haja luz, que teu Espírito Santo venha trazer vida através dessas sementes da palavra, que vai ser ministrada nessa manhã, que em cada coração que esteja, Senhor Deus, quebrantado, contrito, encontre refúgio para a tua glória e para o teu louvor. Aqueles que estão doentes, enfermos, acamados, aqueles que estão sem saber de um norte, Pai, vem com a tua direção, com a tua palavra, fala com esse povo, Pai, de maneira especial. É a minha oração, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, toda honra, toda glória
todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho uma palavra para você nesta manhã de sexta-feira. Hoje, o Senhor nos diz, através dessa palavra, Provérbios capítulo 18, verso 20. Do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. O que é que você começou já a declarar de manhã quando acordou? Eu, quando acordo, digo: Espírito Santo, és bem-vindo, bem-vindo. E nesse momento digo: bom dia, Espírito Santo. O que é que esse Senhor preparou para nós nesse dia? E possamos estar atentos àquilo que é a voz do Espírito para nos levar a caminhos aplanados, pastos verdejantes e as águas tranquilas. E nisto, amados, o que falamos determina o nosso futuro, determina também o nosso presente, determina aquilo que nós vamos viver, alimentar, conviver. Que você possa dizer que na primeira coisa que aconteceu, lá na primazia de tudo, veja, Deus deu uma ordem para o homem, lá em Gênesis. Coloca o nome aí em tudo aí, veja. O poder da palavra, o poder de você nomear algumas coisas que vai acontecer na tua vida. A Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis capítulo 2, verso 19. Depois que formou da terra todos os animais e do campo todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada um ser vivo, esse seria o seu nome. Poder. Deus nos deu poder, Zoé. E nisto há um poder de vida e há um poder na morte. Quando nós a utilizamos, vamos nos encher disso. Se algo que foi declarado desde o começo, através de Adão, primeiro homem, coloque, dê nomes, prioriza aí. E a gente olha para uma girafa e vê que é uma girafa, olha para um elefante e parece um elefante, né? Olha para um animal, um pássaro, alguma coisa. Tudo foi o homem que denominou. E nisto, o que você pode denominar na tua vida hoje? Nominar na tua vida. Estamos comendo fruto daquilo que falamos. A Bíblia Sagrada nos diz que, como imagina um homem, assim ele será. Porque todo pensamento ele vai descer ao coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nisto, Lucas capítulo 6, verso 45, diga: eu tenho a mente de Cristo. Isso mesmo. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Se você se alimentar da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir louvores que exaltem a Deus, você sempre terá uma palavra de grandeza, uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. E nunca você terá uma palavra de murmuração, questionamento, dúvidas e incerteza. Cada vez que você fala alguma coisa, você está atraindo algo. Alguns lá fora, né? O mundo em si fala a lei da atração. Nós falamos que é a lei do falar e colher aquilo que falou. Essa lei da semeadura ela é tão forte que em tudo que façamos nós vamos receber. Há uma paga muito séria, porque não fica ninguém inválido daquilo que falou, daquilo que julgou, daquilo que condenou. Da maneira que condenamos, somos condenados. Daquilo que julgamos, somos julgados. Daquilo que semeamos, aquela semeadura virá para a nossa vida. Então, se eu semeio bênção, se eu semeio paz, se eu semeio alegria, se eu semeio vida, se eu semeio cura, se eu semeio prosperidade. Isso mesmo. O que é que você vai colher? Tudo isso que eu estou falando. E nisso, amados, Lucas capítulo 6, 46... Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se Deus declarou para você, fale bênção, digam palavras de bênção. Não amaldiçoe seu esposo, não amaldiçoe a sua esposa, não fale mal dos seus filhos. Pare para pensar. Teu filho é aquilo que você tanto semeou na vida dele quando ele era criança. Hoje seu casamento está sendo aquilo que você está plantando todo dia. Ninguém planta na mesma hora para colher na mesma hora. Não. Há um momento. Começa a mudar a tua forma de semeadura. E você vai ver aquilo que você vai colher daqui para frente. Frutos bons e não frutos maus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos falar paz. Shalom.
Isaías 57, verso 19, a palavra do Senhor nos diz nessa manhã de sexta-feira: criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz, de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Paz, paz. Fale paz, fale vida, fale cura, fale restituição, provisão. Amém, igreja? Nossa vida tem paz quando falamos paz, mas a nossa vida também tem guerra quando falamos guerra. A nossa vida tem doenças quando falamos doença. Nossa vida muitas vezes está sendo enlaçada porque começamos a falar mais da vida do próximo, cuidando da vida do próximo, e a nossa vida está um bagaço. Mas eu te convido a você mudar o contexto agora, olhar para aquilo que está ao seu redor, na sua casa, suas finanças, seu casamento, seu namoro, seu noivado, seus filhos, tudo, seu ministério, e começa a falar vida, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amados, Tiago capítulo 3, verso 6, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Isso mesmo, para que você possa compreender aquilo que a palavra do Senhor vem dizer para você. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Sabe o que significa isso, igreja? Quando alguém fala palavras soltas aos ventos, não tem como voltar mais. É como uma flecha lançada. Uma palavra é feita uma tapa na face. Não tem como reverter isso. Cuidado com aquilo que você diz. Você pode estar plantando hoje prosperidade na sua vida, como também pode estar plantando na sua vida hoje morte, destruição, escassez. Eu vou dar aqui somente um exemplo. Quando alguém começa a falar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a vontade de Deus se materializa na sua vida. Mas toda vez que você começa a falar alguma coisa que o inimigo quer que você fale, o inimigo quer que você fale o que você está vendo, e Deus quer que você fale aquilo que você está crendo com o coração. Por isso que o homem bom tira do seu bom tesouro, que é o seu coração, coisas boas. Mas o homem mau, ele tira má coisas, né? Coisas ruins do seu mau tesouro, que é o seu coração. Se você está cheio da virtude de Deus, suas palavras serão cheias de poder, cheias de glória, cheias de louvor. Tiago 3,6, continuando o texto, diz assim: assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia! Quando alguém fala demais, está se condenando para o inferno. Fale de paz. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. O que tem saído na tua vida quando as coisas começam a dar errado? Eu lhe digo uma coisa. Vou dar um exemplo meu, embora que a experiência é intransferível e é pessoal. Quando as coisas começam a dar errada, muita gente sabe o que eu estou falando. As coisas começam a dar errada, que é isso, pastor? Eu vou rir da situação, porque eu sei que naquele momento há uma intervenção divina na minha vida. Eu não posso jamais ficar mergulhado no problema. Não. Deus não nos fez para viver nesse problema. Deus não nos fez para viver num caos. Não. Deus nos fez para viver em virtude, em amor, em paz, em alegria. Isso é você estar coberto pela glória de Deus. Aleluia. Amados, o livro de Hebreus, capítulo 13, verso 15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, manhã, de tarde, noite, madrugada, continuamente a Deus, um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Quem é de Deus não tem palavras de destruição, de morte, de perca, não. Até uma perca é algo que Deus está tirando algo para colocar algo novo na nossa vida. A quem você está apegado? Em Deus, que pode te dar mais, ou aquele que tirou de você? O Senhor, Ele é infinitamente mais do que tudo que pensamos, ou imaginamos, ou pedimos. E nisso, amados, como nós somos criados para o louvor, para glorificar a Deus, a gente é para olhar para os passarinhos, isso, e ver que eles não semeiam, não colhem, mas nunca morreram de fome nem de sede, a não ser que alguém prenda aí em uma gaiola. Mas os passarinhos estão ali louvando, cantando e adorando ao Senhor.
ao Criador. E você, já louvou ao Senhor hoje? E você, já rendeu graças ao Senhor hoje? Em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Pai. Você já glorificou o Senhor com aquilo que você tem? Porque na gratidão há multiplicação. Ou você diz, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro hoje? O que é que eu vou fazer hoje? Meu Deus, e agora? Está chovendo, como é que vai acontecer? Amados, Deus é o Jeová Jireh. É aquele que supre, aquele que faz superabundar. Deus, Ele quer trazer para você uma forma que, se você se colocar na forma de algo para o louvor para Deus, aquilo que você está ligando nos céus vai vir para a sua vida. Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz a palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã de sexta-feira. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Esse é o pensamento do crente. Por isso nós declaramos, eu tenho a mente de Cristo. Eu não vou deixar que o inimigo venha sussurrar no meu ouvido para dizer coisas. O inimigo, ele é sujo, astuto, ele é uma forma terrível para poder colocar dúvidas e incertezas. Mas eu quero trazer para mim tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é de excelente, tudo aquilo que é digno de louvor, é aquilo que vai ocupar a minha mente. E nisso, amados, quando eu estou assim, o inimigo, ele não tem vez na minha vida. Aí vai acontecer assim, olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E nisto, o louvor, ele invade o ambiente, ele transforma o ambiente. O louvor atrai a presença de Deus. E outra coisa, a murmuração, a dúvida, a forma de xingamento atrai a presença do inimigo. Você escolhe aquilo que você quer viver. Eu quero viver sobre a glória de Deus, debaixo da graça de Deus, escondido na nuvem de glória, na nuvem de fumaça. E nisso, amados, a glória de Deus resplandece. Salmo 45, o verso 1, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz assim, com o coração vibrando, isso mesmo, o coração vibrando de boa palavra, recito os meus versos em honra ao Rei, seja a minha língua como a pena de um hábil escritor, vibrando. Sabe o que é vibrar? Talvez aqui a gente está aqui no âmbito aqui, que do lado aqui é o Campo Central. E nesse momento, quando o povo vibra aqui, até as estruturas tremem aqui, de concreto armado. É isso que Deus está falando aqui nessa palavra, que o salmista está dizendo, com o coração vibrando. É você falar com força. Não é falar morrendo, não. Falando com força. É falando com ousadia. Dizendo que Deus é bom e que o diabo não presta. Dizendo que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. E que a vitória é nossa pelo sangue de Cristo. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, de viver, amados, nós seremos luz na terra, sal nessa terra. Pelo poder do louvor, da adoração, aquilo que sai da nossa boca vai trazer vida, paz, alegria, restituição, provisão, proteção. Amados, quando estamos nesse propósito da igreja, 52 dias de oração e jejum, e eu posso dizer para você que as muralhas da proteção, da oração, da intercessão, de tudo aquilo que nós colocamos como propósito, está sendo fechado e o inimigo não terá mais brecha. E continuaremos com nossos portões fechados, o mal do lado de fora. Nós não queremos ter corja de uma maneira alguma para habilitar ao inimigo a querer alguma coisa na nossa vida através da boca, como uma legalidade. Quero trazer para você que no momento que Jó, ele passou aqueles perrengues todos, no verso 42 ele começa a dizer, aquilo que eu temia, ou aquilo que eu falava, aquilo que eu pensava, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu acreditava de medo, me aconteceu. E nisto, quando nós estamos pensando somente em desgraça, a desgraça vai acontecer. Tanta gente está emprestando os medos para o inimigo se andar na sua vida. Isso mesmo. O inimigo aproveita de situações para poder criar uma realidade, para que você possa acreditar que aquilo é verdade. Mas se você repreender no nome de Jesus, você é morado, templo do Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo. Você foi criado para o louvor da glória.
como o salmista pegou e declarou, vibrando de boas palavras. Eu não posso ter em meu coração amargura, tristeza, ódio, ira. Não, isso não compete mais a nós. Nós somos morada do Espírito Santo, santuário do Deus Altíssimo. E nisso, maior, bem maior é aquele que está em nós. Mas quando nós começamos a entrar de uma maneira na vibe do mundo, né? Tudo mal, vai ruim, de mal a pior, esse mundo, isso, aquilo, outro, nós começamos a apagar o Espírito. E quando apagamos o Espírito, quem entra? As trevas. Porque o Espírito é luz. E nós não devemos dar lugar, vazão de maneira alguma, para que a nossa língua, a nossa boca, venha falar coisas erradas. A Bíblia Sagrada nos diz, em João capítulo 15, verso 8, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão os meus discípulos. Louvem, adorem ao Senhor com as suas atitudes. Tiago capítulo 1, verso 22 diz que não sejamos apenas ouvintes. Quantas pessoas estão ouvindo essa palavra hoje? Caruaru em peso, eu creio. E está crendo nesse momento, dizendo, rapaz, eu vou mudar minha forma de viver. Porque até a hora você só tem chorado, clamado, murmurado, questionado, duvidado. E quando você mudar o seu contexto, começar a dizer assim, eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer pelo ar que eu respiro, por aquilo que eu posso fazer, pelas minhas limitações, sabendo que Deus, Ele é infinito. Deus fará mais do que aquilo. E te digo mais, quando começamos a agradecer a Deus, a ser grato de verdade, de coração, a palavra do Senhor nos diz que através da gratidão, a multiplicação vai acontecer nas nossas vidas. A gratidão vai trazer a atração de Deus. Gratos, eternamente gratos, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não escute, mas eu estou declarando, eu vou mudar o contexto da minha vida hoje. Em vez de ser um murmurador, eu vou ser um adorador. Eu vou fazer dos meus lábios, vou vibrar meu coração, crendo, confessando aquilo que o Senhor já fez, conquistou naquela cruz através de Cristo Jesus. Eu posso confiar, amados, que Deus é glorificado porque eu dou frutos. Como é que eu darei frutos? Falando. Muitas vezes as nossas ações não condiz com os nossos lábios. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes as pessoas são tão prestativos lá fora, atendem todo mundo. Alguém nem pede, a pessoa oferece um copo d'água, a pessoa está precisando de alguma coisa, mas quando chega em casa, onde é o lugar da adoração do cristão, aquela casa está toda conturbada, toda cheia de pessoas que estão com atritos, que não se respeitam, que não falam mais bem, que não profetizam, que não oram pelo outro, nunca oferece algo, nunca oferece uma ajuda, cada um faz o seu. E nisso, uma casa rebelde, isso mesmo, uma casa rebelde, que não há uma forma de amor mútuo, porque Deus, Ele ordena a bênção aonde há união. Se não há união dentro da tua casa, dentro do teu lar, como é que isso vai proceder? O inimigo, ele vai se andar. Comece a dizer, comece a falar, comece a profetizar tudo aquilo que você quer que aconteça na sua vida, mesmo que esteja tudo dando errado. Fala que seu esposo, ele é lindo, maravilhoso, ele é um bondoso, mesmo que ele seja um papel de enrolar prego. Olhe para sua esposa e diga, você é linda, amorosa, cheirosa, mesmo que ela esteja fedendo a alho. Mas eu quero dizer você também aos seus filhos, meus filhos são sábios, inteligentes, mesmo que ele tire notas vermelhas. É assim que funciona. Pegue seu salário e comece a dizer, esse salário é abençoado, ele vai durar até o final do mês e vai sobrar. Mas imagine alguém que amaldiçoa quando pega ou antes de pega. Aquele salário que eu ganho não dá para nada. E não vai dar mesmo, não. E muitas vezes você está declarando antes que chegue na sua mão. Comece a profetizar. Comece a declarar. Fale somente aquilo que possa ser para o louvor da glória de Deus. Você pode imaginar que a Bíblia, ela fala tudo aquilo que nós podemos viver. Não é algo como uma alegoria, uma fantasia, o mundo fantástico de Bob. Não, estou falando aqui que Deus é real, fiel, fidedigno. E tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. E se arrependa de uma maneira dizendo e volta atrás. Lembre-se disso. Jeremias fala que os planos de Deus são mais altos que os meus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Eu vou ficar com o meu caminho ou com os planos de Deus? Eu fico com o de Deus. Por isso eu vou glorificar a Deus com aquilo que Ele possa conceder à minha vida, trazendo vida, paz, prosperidade, saúde divina para a glória do Senhor.
A Bíblia Sagrada diz em Marcos capítulo 11, verso 23. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Qual o teu gigante, qual a tua montanha, qual o teu problema, qual a tua necessidade? Amados, comece a falar. Comece a mudar o contexto, a atmosfera. Louve a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, de verdade. E você vai ver que anjos vão vir para te servir. Aquilo que nós cremos, estamos falando. Aquilo que vivemos, estou pregando. Não adiantaria nada eu pregar alguma coisa que eu não viva, eu não possa ter uma forma de experiência. Eu tenho que falar aquilo que está trazendo mal, bate em retirada, em nome de Jesus. Anjos, venham ao meu serviço. A tempestade está alta, a crise está feia. Lucas 8,24 diz assim, que os discípulos estavam no mar, e eles acordaram o mestre. Mestre, vamos morrer. Mestre, acorda. E quando ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou. Tudo ficou tranquilo. E quando isso faz, o Senhor diz, por que vocês não repreenderam? Homens de pequena fé, homens de pouca fé. A tempestade está alta, o vento está forte, o barulho está grande. Coloca agora a tua mente no Senhor e começa a dizer, paz. Davi teve isso. Davi teve tempestade na vida dele, que ele disse, aquieta minha alma, porque estás conturbada? Aquieta minha alma, porque estás aflita? Eu ainda louvarei. Reverta toda dor em adoração e louvor, porque lá em Êxodo diz que Deus, enquanto o povo adore ao seu Deus, ele abençoará a vossa água, ele abençoará o vosso pão, e ele tirará do meio de vocês as vossas enfermidades. Tudo começa na adoração, porque foi para isso que nós fomos criados. A nossa existência é o louvor para a glória de Deus. Amados, comece a adorar, comece a mudar a sua forma de falar, e você vai ver que sua vida vai ser transformada. Seja essa crise, que você possa dizer, eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 21, verso 19, que Jesus passou por um lugar que havia uma figueira, e naquela figueira só encontrou folha, e ele estava com fome naquele momento. E ele diz algo, nunca mais dê frutos. Imediatamente aquela árvore secou. Aquela árvore estava mentindo. Figueira, quando tem folhas, identifica que ela tem frutos. A figueira, ela não tem folhas sem frutos. E naquele momento ela estava mentindo. E naquele momento Deus estava dizendo, através de Cristo Jesus, quando algo mentir para você, mande secar. Quando aparecer aquele carocinho no seio e você começa a imaginar alguma coisa, diga, você vai secar, como Cristo secou aquela figueira. Eu tenho o poder de secar essa landra, esse caroço, esse mioma crescido, essa forma de útero crescido, essa forma de policisto, essa forma de dores, e você dizer, tudo aquilo que alimenta você, dor, agora vai secar. Como Cristo secou aquela figueira que estava mentindo. Eu te digo uma coisa, nenhuma doença começa como uma doença, mas começa como parecendo uma doença. E nisto, você repreende, porque o diabo está mentindo. Ele está colocando coisas na tua mente como mentira. E você vai dizer, vai secar. Toda forma de alimentação, tudo aquilo, até a raiz desse mal vai secar. Por quê? Eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. E confesso aquilo que creio. Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. E no momento que você começar a entender que tudo aquilo que está acontecendo na tua vida pode ser somente parece, mas não é. E aquele que parece que é uma mentira, você seca, muda o seu olhar. Olhe para o alto, para o consumador da tua vida. Corra para o alvo, não olhe para trás, nem para os lados. O corredor, ele nunca olha para trás, porque se cair, se ele olhar para trás, ele cai. Ele olha para frente. Creia nesse momento que toda dor, que toda forma de, até diagnósticos que vieram para a tua vida, rejeite. Isso é uma mentira de Satanás. A verdade é essa. Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades. A verdade é que o mundo está em crise e eu estou em Cristo Jesus. A verdade é que no mundo está faltando, mas na minha casa, na minha vida, não vai faltar. Vai sobrar.
O meu Deus é suficiente, poderoso, magnífico, para que não haja nada de errado na minha vida se eu permanecer na sua palavra, louvando constantemente. Se você começar a declarar aquilo que está sendo ministrado hoje na sua vida. Provérbios 12, 18. A palavra que ferem como espada, mas a língua dos lábios, a língua dos sábios traz cura. Se você pode trazer hoje cura para o seu lar, como também pode trazer destruição para o seu lar. Essa língua que fere como espada a sua saúde, também pode ser a língua do sábio que traz a cura. Essa língua que traz uma forma de um ambiente tóxico, né? Tem pessoas que são narcisistas, que só estão felizes quando todo mundo está triste, aí ele sai contente. E só chega dos lugares, tá tudo em paz, mas ela só fica satisfeita quando ela cria uma polêmica, um problema, ela deixa rastro. Quem está em Cristo, aonde anda, deixa o perfume de Cristo. Mas quem não está em Cristo, aonde anda, não bota o pé, deixa o rastro de Satanás. E você possa ter a língua sábia para trazer cura, bênção, paz, salvação para a tua vida, em nome de Jesus. As horas já passaram aqui. E eu quero fazer somente uma oração por tua vida. Porque em Mateus 12, 37 diz assim: pois as suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Guarde isso no seu coração. Pela palavra que sai da sua boca, condenado. Pela palavra que sai da sua boca, absolvido. Ou bênção, ou maldição. Ou inferno, ou céu. Ou vida plena, ou vida escassa. É você que escolhe. Abençoe sua vida. Eu vou orar por tua vida agora, em nome de Jesus. Pai, que esta palavra traga vida, traga paz, aonde ela alcançou, aonde ela foi chegada, Senhor, que teu Espírito Santo tenha plena liberdade de trazer, remover tudo aquilo que não presta. Nós declaramos, Senhor, que teu Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Venha trazer vida, trazer libertação na mente do seu povo. Que possamos estar em santificação para entrar na tua presença constantemente. Que os nossos lábios sejam constantes em louvor e adoração e proclamando aquilo que é a tua verdade. Ser com todos, ó Pai, que creem nessa palavra, trazendo vida, paz, cura, libertação e salvação, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Quero trazer um convite. Amanhã, sábado, 18 horas, no Ministério Palavras da Fé, estaremos com a tenda do encontro. Domingo, às 18 horas, celebrando a vida. E guarda essa data, dia 21, lá no Ministério Palavras da Fé, é uma segunda-feira, nós estaremos lá com um encontro ou uma forma de cura de casamento, cura de relacionamentos. Sempre na forma da mídia da igreja, né, na internet, no Facebook, no Instagram, tá lá o cartazinho dizendo tudo. Que Deus possa te abençoar. Amém? Quem foi abençoado, dê um glória a Deus aí na sua casa, dê glória àquele que merece toda honra, todo louvor. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse, Pai, sobre todos agora que estão ouvindo essa programação. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, a tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou milagre. E você? Deus abençoe a todos.